Diz assim, todos acharam? Amém. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todas as pessoas do mundo? De quem? Daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Somente deles. Amém? É o que Deus está dizendo. Aí o 29 diz: porque o que Deus conheceu, o que ele, o Senhor Deus conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse grupo foi predestinado antes da fundação do mundo para se tornarem semelhantes ao Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus é o nosso irmão mais velho. Amém? Amém. Jesus é o nosso irmão mais velho. E o versículo 30 diz que o que dantes, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. O que isso quer dizer? Os verbos aqui estão no passado, está dizendo que essas coisas já aconteceram. Então, na mente de Deus, há um plano para salvar pessoas, pecadores, que todos são, mas ele vai salvar um grupo de pecadores, e na mente de Deus está pronto e resolvido. Há um livro da vida, e esse livro, o seu nome está lá ou não. O nome no livro da vida, e as pessoas que estão lá, isso está fechado antes da criação do mundo. Ninguém entra e ninguém sai. Então, ou você está, ou você não está. Se você está lá e ainda não se converteu, você vai se converter, pode ter certeza disso. Agora, se seu nome não está, pastor, está lá, o senhor já viu? Não, nunca tive acesso. Nunca tive acesso ao livro da vida. Mas ninguém entra e ninguém sai, a gente está fechado. Aquela coisa de riscar o nome, de escrever de novo, de escrever meu nome no livro da vida, ou está ou não está. Tá bom? Ou está ou não está. Então a gente vai tentar entender como é que acontece esse processo. O que é a salvação? Por que Deus tem que salvar? O porquê que nós não podemos fazer nada para ser salvos? Não é pelas boas obras, não é por ser religioso, não é por frequentar a igreja A, B, X, Z. Não. A salvação não tem nada a ver com o mérito humano. A salvação é uma iniciativa exclusiva de Deus, porque o homem estava morto nos seus pecados e delitos e ele não podia fazer nada para mudar isso. Então Deus decidiu salvar. Deus poderia não decidir salvar, Ele poderia apenas nos deixar no estado que nós estamos, que é o estado de perdição eterna, caídos em pecado. Mas Ele decidiu salvar, e que bom que Ele decidiu salvar. Senão nós estaríamos todos perdidos. O processo da salvação, então, ele começa antes da formação do mundo, antes da criação do mundo. O plano da salvação, ele é estabelecido antes do pecado. Deus não foi pego de surpresa. Ele criou Adão e Eva, Adão pecou e Deus, se eu soubesse disso antes, eu não teria criado esses dois infelizes, para poder pecar e fazer o que eles fizeram. Deus não foi assim, Deus não foi pego de surpresa. Deus já tinha um plano reservado, já tinha um cordeiro separado, que é o Filho dele, Jesus Cristo, para que ele pudesse ser o sacrifício para a remissão dos pecados daqueles que Deus escolheu. Como é que Deus escolhe? Eu não sei, mas a Bíblia diz, está recheado de versículos que diz que Deus escolhe. O primeiro aspecto do processo da salvação é esse aqui: a eleição. A eleição. O texto que eu separei aqui, que para mim é um dos mais enfáticos, diz assim: mesmo antes de criar o mundo, o quê? Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme, olha aqui, o bom propósito de sua vontade. Existem dezenas e centenas de versículos na Bíblia que falam sobre a eleição, que Deus escolheu pessoas, Deus elegeu pessoas. A expressão eleição é a mesma predestinação. Para a gente separar isso, teríamos que falar um pouco mais sobre teologia, mas vamos ter como sinônimo.
Então Deus, antes da criação do mundo, antes de criar o mundo, você pode não concordar, você pode tentar tirar a palavra do texto, você pode dizer que você já ouviu o pastor falando diferente, e que mas não tem. Paulo está dizendo que antes da criação do mundo. Mas se Deus nos escolheu antes da criação do mundo, como é que Ele pode escolher alguém que não existe ainda? Vamos fazer pergunta, né? Vamos pensar. Como é que Ele pode escolher alguém que não nasceu ainda? Deus simplesmente Ele vê tudo. Não há tempo, não há relógio na mente de Deus. Deus, Ele vê o tempo, Ele vê a cronologia humana ou da eternidade atemporal, sem relógio. O tempo de Deus é o Kairos, que é o tempo eterno. É o tempo que não tem segundo, minuto, semana. E o nosso tempo é o Cronos, que é o tempo do relógio. Nós estamos limitados ao Cronos. Nós vamos viver tanto tempo, é o nosso tempo aqui na Terra. 70, 80, 90, outros menos, outros mais. Mas Deus, Ele vê tudo, Ele vê o início e o final da história. Isaías 49, o versículo 8, 9 e 10 diz que Ele faz conhecido o fim desde o princípio. Para examinar, 49 de Isaías 8, 9 e 10. Ele faz conhecido o fim desde o princípio. Ele vem e conta pra gente como é que tudo termina. Está na Bíblia como tudo termina. Deus está no controle da história. Por isso, antes de criar o mundo, Deus nos amou, nos escolheu, nos elegeu em Cristo. Ele viu a humanidade em pecado, Ele sabia do que ia acontecer. Então Ele escolheu um grupo de pessoas para que pudesse herdar a salvação eterna. Qual é o critério da eleição? Os mais bonitos? Não, senão, né, alguns de nós aqui estaremos perdidos. Amém? Eu coloquei junto, né, alguns de nós. Então, não foi algo que Deus viu no homem. Uma das teorias para a eleição é que Deus, Ele viu quem creria, então Ele elegeu aqueles que vão crer. Porque diz o texto de Romanos 8 que nós lemos, que o que dantes, como está em Romanos 8? 28? 29? Hã? Aqueles que de antemão conheceu. Mas o que é que ele conheceu? O que é que ele viu? Ele viu fé? Ele viu que a pessoa ia se converter? Ele viu que aquela pessoa ia ser mais boazinha? Ele viu que aquela pessoa ia ser mais crente? Ele viu que aquela pessoa ia orar mais? Que aquela pessoa ia jejuar mais? O que ele viu? Eu não sei. Sinceramente eu não sei. Eu sei que ele escolheu um grupo de pessoas. A Bíblia não diz qual é o critério dessa escolha, mas Ele escolheu um grupo de pessoas. Pastor, então você está dizendo que todo mundo, ou melhor, que o mundo todo não será salvo? Não, não há universalismo. Existem alguns teólogos liberais, teologia liberal é um câncer para a igreja. Eles não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, não acreditam no relato do Gênesis. Eles acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus e não é a palavra de Deus. Ou pode se tornar a palavra de Deus. Mas o fato é que a Bíblia é a palavra de Deus. Então existem muitos teólogos, pastores, pregando que no final Deus vai ter misericórdia de todo mundo e vai salvar todo mundo. Mas a Bíblia diz que não será assim. Que Deus elegeu um grupo de pessoas para a salvação. Então, ou você foi eleito ou você não foi. Você pode perguntar para a pessoa que está do seu lado, com carinho e respeito: você acha que você é eleito? Pergunta para ele. Desafia ele. Você acha que você é eleito? O segundo aspecto no processo da salvação, a eleição acontece quando? Vamos lá, vamos participar. A eleição acontece quando? Ou quando aconteceu a eleição? Antes da criação do mundo. Agora, então, a eleição aconteceu no Kairos de Deus, no tempo eterno, sem relógio. No Cronos, que é o nosso tempo, a nossa história, Ele nos chama. Esse é o segundo aspecto, o chamado. Olha só o que diz o texto. Por isso, irmãos, trabalhe ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram meu Pai amado. Olha o que o texto está dizendo. Olha o que o texto está dizendo. Para que vocês, entre os que foram chamados e escolhidos. Ou Paulo está louco, ou ele está me dizendo aqui que
tem um grupo que foi chamado e escolhido, e outros não. Ou você crê nisso, ou você pega a sua Bíblia e bota fogo. Porque isso aqui é só um dos versículos que eu separei para você, não ter condições de ler todos, explicar todos para você. Então, os que foram chamados e eleitos, façam essas coisas e jamais tropeçarão. O chamado acontece no tempo da nossa vida. Existe o tempo certo para o Espírito Santo chamar aquele que foi eleito. Todos os eleitos serão chamados. Amém? Amém. Todos os eleitos serão chamados. Nenhum deles se perderão. Lembra da palavra de Jesus? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Palavra de Jesus. Ninguém pode vir a Jesus se o Pai não levar. E aqueles que o Pai levar, de maneira nenhuma se perderão. Então, se você é um eleito, você pode ter certeza da sua salvação. Aí vem aquela pergunta: se eu posso ter certeza da salvação, então vamos tirar pela jaca e vamos pecar. Pastor, o senhor está me dando um salvo-conduto para pecar? O senhor está dizendo que eu posso pecar? Não, eu estou dizendo que você já peca sem eu dizer para você que você pode. Ou tem alguém que não pecou hoje aqui? Agora, se você é um eleito, se você foi chamado, a sua natureza é transformada e você não tem prazer no pecado e você luta contra ele. Ponto. Fica claro isso? Amém? Então, o segundo aspecto do processo da salvação é o chamado. Tem muitas pessoas que você está orando por ela, que você já pregou para ela, já falou de Jesus para ela, e ela ainda não crê, ela riu de você, zombou de você. Ela pode ser um eleito, ou uma eleita, mas ela ainda não foi chamada. Por isso que nós pregamos. Mas se existe a eleição, se não existe, está na Bíblia. Mas se existe a eleição, então para que a gente prega? Para que pregar o Evangelho? Justamente porque existe o eleito. Porque se não existissem os eleitos, ninguém iria crer. Então é isso que Paulo está dizendo. Que nós pregamos porque existe aqueles que foram eleitos e eles serão chamados. Ao ouvir o Evangelho, o Espírito Santo abrirá o coração deles e eles crerão. Essa foi a minha experiência. Essa foi a sua experiência. Eu nunca quis Deus, eu nunca amei Deus, eu perseguia os crentes, eu zombava dos crentes, eu não queria saber de Jesus. Eu tinha ódio de Deus, para mim ele não existia. Mas um dia eu entrei num culto para agradar alguém que me incomodou muito tempo. Eu fui para não me incomodar mais, vou dessa vez e nunca mais. Aí eu ouvi o Evangelho e Jesus me chamou. Abriu meu coração. Me chamou. Eu fui atraído com laços de misericórdia. Amém? Ele me amou. Ele me chamou através do Evangelho. Eu ouvi o Evangelho e eu criei. Por que eu criei? Porque aconteceu isso aqui. Eu sou eleito na eternidade, eu sou chamado no tempo certo e depois. Aqui eu e o pastor Jonathan temos aqui uma briga dura. Amém? Porque ele acredita que esse aspecto acontece depois da conversão. Eu acredito que ele acontece antes da conversão. Porque o que é a regeneração? O que é a regeneração? É o que está escrito em Colossenses 2:13. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os vossos pecados. O que é a regeneração? É um novo nascimento. Eu fui eleito na eternidade. Eu fui chamado no tempo certo. E fui chamado então e atraído pelo Evangelho. O Espírito Santo abriu meu coração. O que é isso? Ele me deu vida espiritual, porque eu estava morto. Eu não tinha condições de crer. Então ele abriu meu entendimento, ele me deu vida. Eu pude respirar espiritualmente pela primeira vez, porque o meu espírito estava morto dentro de mim. E quando eu digo morto dentro de mim, ele não queria Deus, ele não amava Deus, ele não entendia Deus, porque estava cortada aquela comunhão desde o meu nascimento, por causa de Adão. As crianças, os bebês, a coisa mais linda que tem, o meu sobrinho aqui, o Rafa, e outros que têm crianças pequenas, são lindos, maravilhosos, só que são pecadores. São pecadores. Ele já, sim senhora, assim. Sim, são. Ele
já nessa idadezinha, a criança nessa idadezinha já começa a pegar o jeitinho do pai e da mãe, para poder fazer a vontade dele, para fazer o que ele quer. Daqui a pouquinho, quando ele começar a gatinhar, quando ele começar a brincar com os coleguinhas, você pega e uma criança a natureza pecaminosa da criança. Nós não nos tornamos pecadores, nós nascemos pecadores. A nossa natureza é assim, nascemos mortos espiritualmente. E tudo que a gente faz durante a vida é fugir de Deus, é se afastar de Deus e pecar. Tudo que a gente faz, porque nós estávamos mortos. Eu não entendo Deus, eu não consigo entender a Bíblia. As pessoas pegam a Bíblia e leem a Bíblia, e está muito claro, diz que Jesus é o caminho. Jesus é o caminho que leva a Deus, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Mas as pessoas vão e oram para outras entidades, entre aspas, para outros supostos caminhos. Mas está na Bíblia dizendo que Jesus é o caminho. Mas eu acredito que o pastor Josias também leva a Deus. Eu acredito que a Igreja Batista também leva as pessoas a Deus. Eu acredito que a Assembleia de Deus também leva as pessoas a Deus. Eu acredito que a Maria, a mãe de Jesus, leva as pessoas a Deus. Mas eu não encontro nada na Bíblia acerca disso. Você está enganado. Porque a minha Bíblia diz que Jesus, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Mas a pessoa insiste, ela é obstinada, ela briga por aquilo, porque ela está morta, ela não entende. É como você chegar diante de um morto no caixão e dizer para ele: levanta e fala alguma coisa, bate na cara dele. Ele não vai dizer nada, ele está morto. A pessoa morta espiritualmente, ela não entenderá o Evangelho. Ela está obstinada, ela está dura, ela está morta, ela entende no intelecto, ela decora versículos bíblicos, ela cita versículos bíblicos, ela se torna religiosa, ela até se batiza nas águas depois porque ela foi convencida intelectualmente daquilo, mas ela não nasceu de novo, ela não foi regenerada. O que vai acontecer? Ela não permanecerá. A Bíblia diz: saiu do nosso meio, porque não era dos nossos. Estou empolgado hoje. Regeneração. Se o Espírito Santo não abrir o seu coração, você jamais crerá. O próximo aspecto do processo da salvação é a conversão e o arrependimento. Eu só me converto, eu só me arrependo. A conversão compreende esses dois aspectos: arrependimento e fé. Eu estou no meu caminho. Josias, dia 14 de abril de 2005, entrou numa igreja evangélica, igreja chamada Igreja Pentecostal Avivamento Poço de Jacó. Decorou o nome da igreja? Eu não vou falar de novo, tá? Foi nessa igreja que eu me converti, graças a Deus por ela, né? Porque foi ali que eu ouvi o evangelho. Eu entrei naquela igreja obstinado. Meu tio me incomodou um par de tempo que eu estava no fundo do poço, e a gente só vai quando está no fundo do poço, né? E eu fui. Cheguei lá, o pastor Enivaldo Mesquita estava pregando sobre o filho pródigo. Então eu, louco para sair, me chamou a atenção a forma que ele estava pregando e falando sobre o filho pródigo que saiu da casa do pai e que perdeu tudo que tinha e levou a herança do pai e acabou com a vida dele, e de repente ele se arrependeu e ele voltou e o pai recebeu de braços abertos. Eu falei: esse cara sou eu. Não é aquela música, né, esse cara sou eu, né, mas era eu mesmo. Estava falando de mim. Esse cara sou eu. Como é que eu compreendi? Porque naquele instante onde eu ouvi a palavra de Deus, eu fui atraído pelo Espírito. Ele me convenceu, ele me deu vida espiritual. Então eu pude perceber que eu estava afundado num charco de lodo. Eu estava indo para a perdição, eu estava indo para o inferno. E se eu morresse daquele jeito, eu passaria a eternidade no inferno. Ele abriu os meus olhos, me regenerou. Então eu vi o meu estado de miséria. Eu percebi que eu era um pecador e eu me arrependi. E eu coloquei a minha fé em Jesus. Então eu estava indo para a morte. Eu me converti e fui de volta em direção ao meu Salvador Jesus Cristo. Isso aconteceu com você também? O texto diz: agora arrependam-se. Atos 3:19. Pedro está pregando. Agora arrependam-se e volte-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Não há salvação sem arrependimento.
Não há salvação sem arrependimento de pecados. Não há salvação sem a fé colocada unicamente, exclusivamente na pessoa de Jesus. Amém? A conversão compreende arrependimento e fé. E depois acabou, pastor? Não, a glória continua. O processo de salvação é algo maravilhoso. Próximo. Então, ao me converter, eu sou unido a Cristo. Eu me torno um com Cristo. Romanos 6:5 diz assim: uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também na ressurreição será semelhante, a nossa ressurreição será semelhante a dele. Quando o Pai olha para mim, quando você olha para mim, quem já me conhece sabe que eu não sou perfeito, eu tenho um monte de falha. Então quando você olha para mim, você vê as minhas falhas. Quando você convive comigo, você vê que eu sou falho. Às vezes falo que não devo, às vezes tomo atitudes que eu não deveria tomar, e às vezes me estresso com alguma coisa. Então você percebe que eu sou cheio de falhas. E quando eu me relaciono com você, eu percebo que você não é diferente de mim. Eu não tenho uma asinha e está voando. Não. Nós somos cheios de falhas. Então você olha para mim e vê um pecador. Eu olho para você e eu vejo um pecador, uma pecadora. Mas quando Deus olha para mim, sabe o que Ele vê? Jesus. Ele vê alguém perfeito. Porque Ele não me vê. Ele vê Jesus. Porque eu estou unido a Cristo. De outra forma, eu não poderia ser aceito por Ele. Quando você chegar no céu, se você chegar na porta do céu e perguntarem para você por que você está aqui, você vai dizer: eu estou aqui no meu nome, eu estou aqui porque eu fui bom, porque eu fui justo, porque o anjo vai dizer: para, nem termina, né? Pode pegar o elevador e descer, teu lugar não é aqui. Agora, se você chegar lá e o anjo perguntar: por que você está aqui? Eu estou aqui por causa de Jesus. Eu estou aqui porque eu estou em Cristo. Eu estou aqui porque eu estou no nome de alguém perfeito, alguém que não pecou, alguém que não errou, alguém que não falhou. A união com Cristo é onde eu me torno perfeito como Cristo aos olhos de Deus. Ninguém imperfeito entrará no céu. Somente os perfeitos. Mas eu sou imperfeito, sim, aos seus olhos. Mas quando o Pai olha para mim, Ele vê o próprio Filho. Ele vê Jesus. Amém? De outra forma, nós estaríamos perdidos. Porque se Deus, Ele tem contato com o pecado, Ele fulmina o pecador. Ah, mas Deus não é amor? Amor e justiça. Assim como no dilúvio, nos últimos tempos, no último dia, no dia do juízo, quando Jesus voltar, todos aqueles que recusaram Jesus serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas cadê a misericórdia? Na cruz. A misericórdia está na cruz. Ah, mas só serão salvos os eleitos. Isso não tira a sua responsabilidade. Como que você explica isso? A Bíblia não explica. Ela se cala. Mas isso não tira a sua responsabilidade. Ah, se só os eleitos serão salvos, será que eu sou eleito? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Então provavelmente você é um dos tais. Próximo. Depois de unido a Cristo, então eu sou justificado. O que é ser justificado? É ser declarado justo. Eu não devo mais nada para Deus. Eu fui unido a Cristo. Eu estou juntinho de Cristo. Eu e Cristo somos um aos olhos do Pai. Então agora Ele me justifica. Jesus na cruz, Ele assumiu os meus pecados para que eu assumisse o lugar dele na eternidade. Jesus na cruz me substituiu para que eu pudesse, através dele, da justiça dele, herdar o céu. As pessoas não entendem o porquê Jesus morreu na cruz, mas Ele morreu na cruz porque Ele precisava se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra de João Batista, aí do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então eu estou unido a Cristo, eu sou justificado. Deus olha para mim e me vê justo. Ponto final. Romanos 3:24. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos. Em outra versão aparece justificados por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Justificação. O que é a justificação? É ser declarado justo. Se você é absolvido,
em um tribunal, alguém que estava ali sendo julgado, é absolvido, é porque ele foi declarado justo. Ele não tem culpa daquele crime. Então, diante do tribunal de Deus, nós somos declarados justos. Não temos culpa, porque Jesus assumiu toda a nossa culpa. Você está entendendo? Isso aqui é tão sério, porque a sua eternidade está em jogo, está em xeque. A certeza de que você é um filho de Deus está em xeque. Se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus. Isso, de que forma que você reage a isso? De que forma que você reage a uma mensagem como essa? Porque o que agrada a gente são aquelas mensagens que massageiam o nosso ego, como eu estou falando sempre aqui. Você vai vencer, você vai ser vitorioso, né? Quem te viu passando a prova não te ajudou, quando vê você na bênção vai se ferrar todinho. Né? É uma mensagem egocêntrica, uma mensagem que vai ao encontro do ego, da necessidade do ser humano, massageia o ego do ser humano. Aí a pessoa fica feliz, fica alegre, ai que mensagem maravilhosa, o pastor falou que eu sou bonitinho, que eu vou vencer, que vai dar tudo certo, que quem pisou no meu calo, vai dar para cá. Porque o pastor falou que Jesus é comigo. E que ele vai se vingar daquela pessoa. Que ele vai pegar aquela pessoa. Quantas vezes você ouviu isso? Quantas vezes você ouviu coisas parecidas? Mas o Evangelho que nos humilha, que nos coloca no nosso lugar, que diz que nós somos o problema do mundo, nós somos os pecadores, nós somos maus, nós somos afastados de Deus, e que Jesus resolve isso na cruz, e quando eu creio, eu me torno justificado. Essa minha mensagem não é legal, é doído. Só que é o Evangelho. Não podemos pregar outra coisa. Você já foi justificado? Amém? Amém. O próximo. Então eu sou adotado. Eu fui unido a Cristo, eu fui justificado, então agora eu posso me tornar filho de Deus. Sabe aquela ideia de que todo mundo é filho de Deus? Não, todos são filhos de Deus. A Bíblia diz que não. Lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 5, eu peguei só um versículo de cada, tá? Existem dezenas. Assim fez para resgatar a nós que estávamos sob debaixo da lei. A gente não conseguia cumprir a lei, não conseguia ser perfeito, então não tinha como entrar no céu, porque só entra no céu quem é perfeito, a fim de nos adotar como seus filhos. Então eu fui eleito, eu fui chamado, eu fui regenerado, então eu me converti, eu fui unido a Cristo, e unido a Cristo então eu pude ser justificado. Justificado, então eu posso ser adotado. Agora me diga uma coisa. O Klaus é o filho legítimo de uma família muito rica. Logo ele é o herdeiro legítimo. Amém? Só que os pais dele decidem me adotar. Eu tenho os mesmos direitos que ele? Sim. Quem é o herdeiro? Quem é o filho primogênito? Quem é o nosso irmão mais velho? Jesus. Eu sou adotado agora. Então eu sou herdeiro de tudo. Já parou para pensar nisso? Sim ou não? Você já parou para pensar como será a eternidade? Já parou para pensar nisso? Você sofre aqui, você chora aqui, falta dinheiro, falta saúde às vezes você é perseguido, às vezes você é maltratado, e aí a gente fica sofrendo tanto, e sofremos por causa dessas coisas, só que a gente esquece que existe uma promessa de consolo eterno, que nós seremos donos do mundo, donos de tudo, porque eu sou filho de Deus. Amém? Amém. Isso te consola? Ou você está preocupado com o problema de amanhã? Você está preocupado porque seu namorado te deu fora, porque você foi bloqueado no status, no WhatsApp, te excluíram do Facebook, aquela pessoa que você estava conversando com ela e tal, e vai, e de repente, aí você, acabou minha vida, perdi tudo. Você está preocupado com o quê? Eu
Perdemos um amigo alguns dias atrás, o pastor Daniel Guedes, com 53 anos de idade. Deu um câncer, pá, alguns dias ele faleceu. Ele foi sepultado no sábado, no domingo a família dele estava no culto. E a igreja ficou apavorada. O que vocês estão fazendo aqui? A mãe e os filhos disseram assim: não sei onde meu pai está. Meu pai está com Deus. E nós estamos na igreja. Porque eu tenho certeza que é isso que ele faria. Olha a força, olha a fé, olha a convicção dessa família. Sepultaram ontem. Hoje estão no culto celebrando, glorificando a Deus, agradecendo a Deus. Por que meu pai acabou de morrer? Porque eu sei onde ele está. E eu sei que ele está com o Senhor. Porque ele é filho. E nós também somos. E um dia nós vamos nos encontrar. Amém? Amém. O próximo aspecto, a santificação. Agora vem algo que nós precisamos cooperar. Porque eu não faço nada para ser eleito, eu não faço nada para ser chamado, eu não faço nada para ser regenerado. Aí na conversão que eu recebi vida, então eu tomo a atitude de voltar para o Senhor, porque se eu recebi vida, é claro que eu quero ir para a luz, é natural. É como você pegar uma criança e ela é cega, ela nunca enxergou, e de repente ela abre os olhos do nada, enxerga, e desse lado tem um breu, e desse lado tem luz. Para onde ela vai correr? Para a luz. Então na conversão eu corro para a luz, eu vou para Cristo. Na união com Cristo eu não faço nada para ser unido a Cristo, eu sou unido. Eu não faço nada para ser justificado, eu não faço nada para ser unido a Cristo, para ser justificado e para ser adotado. Agora na santificação, a santificação ela aparece em dois aspectos: a posicional e a progressiva. Na santificação posicional é parecido com a justificação. Eu estou em Cristo, eu sou santo. Não é o santo a imagem de escultura lá que não vê, não fala, não toca, não anda, não faz nada. É santo santificado, tá? Porque você está em Cristo. Então posicionalmente eu estou em Cristo. E agora que o Deus da paz os torne santo, Ele que torne em todos os aspectos, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama fará isso acontecer, pois Ele é fiel. Quem fará isso acontecer? Jesus. Mas existe o aspecto progressivo da santificação. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que o chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos porque eu sou. Agora você precisa ser policial. A sua vida precisa ser santa. Você precisa ser separado. Ser santo é ser separado. Se você é um filho de Deus, você precisa viver uma vida santa. E Ele trabalha em nós e nos ajuda a renunciar ao pecado, a renunciar tudo aquilo que desagrada a Ele, a renunciar tudo aquilo que nos afasta de um relacionamento de pai e filho com Ele. Essa responsabilidade, ela é nossa. Sejam santos porque Ele é santo. Palavras torpes, diz a Bíblia, que não devem estar na nossa boca. Aonde a gente vai, o que a gente assiste, o que a gente fala, o que a gente ouve, o que a gente vê, a forma que a gente se relaciona com a família em casa, com os filhos, com a esposa, tudo isso está no processo, no progresso, no processo da santificação. Se eu chamasse a sua esposa, por exemplo, você disse assim: pastor, eu me converti, eu quero ser batizado. Aí eu chamo a sua esposa e os seus filhos e eu pergunto para eles o que mudou realmente no seu relacionamento com eles. O que você acha que eles iriam me dizer? Não, vamos deixar o negócio mais complicado? Pega a Denise, a Raquel e a Rebeca e faça a entrevista com elas. Como é que é o pastor Josias? Porque aqui na igreja, nossa, ele é, né? Santo, faz uma cara de santo, né? Fala como santo, prega como santo. Como é que é semelhante na casa dele? O que será que a Raquel e a Rebeca iriam dizer? O que será que a Denise ia dizer? Nós precisamos ser santos porque Ele é santo em toda a nossa forma de viver. Nós somos santos aos olhos de Deus, mas Ele trabalha em nós para sermos santos aos olhos da sociedade.
Tem pessoas que nunca vão dar um crédito para aquilo que você está falando acerca de Jesus, mas vão dar crédito para o estilo de vida que você leva. Tem pessoas que se converteram porque viram o proceder de cristãos. E tem pessoas que se afastaram de Deus porque também viram o proceder de cristãos. Posso ouvir um amém? Amém. Oh, glória! Aleluia! Próximo aspecto. Perseverança. O que é a perseverança? Também é algo que acontece, que o Senhor faz em nós. E Romanos 5, 9 e 10 diz assim: e uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. A ira de Deus virá sobre a humanidade, e nós somos remidos, declarados justos, seremos salvos por ele. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, não somos mais. O nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte do seu filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. A salvação, ela é um ato e ela é um processo. A salvação é um ato e a salvação é um processo. Eu fui salvo da culpa do pecado. Eu não posso mais ir para o inferno, porque eu fui salvo da culpa do pecado. Eu estou sendo salvo do poder do pecado, através da santificação. Eu estou sendo salvo do poder do pecado. Ele deve ter menos poder sobre a minha vida amanhã e depois, porque eu estou cooperando com Cristo para que isso aconteça. Então tem pecados que eu praticava a semana passada, que agora eu estou livre, eu não decidi que eu não vou fazer mais. E Ele me livrará da presença do pecado. Amém? Amém. Ele me livra da culpa, eu sou salvo. Agora tem o processo, Ele está me livrando do poder do pecado. E tem a consumação da salvação, que Ele vai me livrar da presença do pecado. Porque quando eu olho para o meu corpo, eu peco, a minha natureza é caída. Então, apesar de estar resolvido o problema da minha salvação, ela será consumada quando eu não puder pecar nunca mais. E o que é esse não poder pecar nunca mais? Aqui, o Senhor, Ele nos faz perseverar. O salvo irá perseverar. Os eleitos irão perseverar. Eu posso perder a salvação, pastor, se você foi eleito? Não. Porque não foi você que ganhou. Pode riscar o meu nome no livro da vida? Não. Porque ele está fechado e escrito antes da criação do mundo. Eu fui ensinado que você pecava, aí quando você pecava, o anjo ia lá e passava um corretivo em cima do seu nome no livro da vida. Aí você pedia perdão pelo seu pecado, aí o anjo escrevia de novo em cima do corretivo. E adivinha, você vai pecar de novo. Aí o anjo passa o corretivo. No final da sua vida, aquele livro vai estar assim, aquela página de corretivo assim. Isso não existe. O seu nome está ou não está. Se ele está lá para sempre. Agora, quando você peca, o Espírito Santo te convence de que você deve se arrepender e olhar para Jesus. João, ele vai dizer assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para com Deus, quem? Jesus Cristo, o justo. Então, filhinhos, olha, não é para pecar, não é bom pecar, não é legal pecar, faz mal para vocês. Vocês acham que faz mal para Deus? Faz mal para a gente. Mas, se pecardes, tendes um advogado no céu para com Deus. Se pecar, se arrependa, peça perdão e continue. O último aspecto é então quando seremos livres da presença do pecado, que é a glorificação do corpo. Tem duas formas de você experimentar o livramento da presença do pecado. Se você morrer agora, acredito que ninguém quer, ou se Jesus voltar agora, nós seremos glorificados. A glorificação é o que João diz aqui, 1 João 3:2. Amados, já somos, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo. Aleluia. Como que isso soa no seu coração, na sua mente?
Ele ainda não mostrou como nós seremos quando Jesus vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é realmente. Receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo que não terá mais a presença do pecado. Então, esqueça dor, esqueça choro, esqueça lamento, tristeza, ansiedade, angústia, conta para pagar. Acabou. Não terá mais. Estado eterno com o Senhor. Seremos glorificados. Você consegue entender isso? Volta lá no início, por favor, Lucas, do primeiro aspecto. Vamos lá. Eleição, próximo. Chamado, próximo. Regeneração, vamos lá. Conversão, união com Cristo, justificação, adoção, santificação posicional e progressiva, e perseverança dos santos, perseverança dos salvos. Então, na consumação do processo, seremos glorificados. Me ajuda aqui, Ana, no teclado, por favor. Pode passar. Eu tenho duas perguntas para você, ou melhor, 4. A primeira delas aqui, que não está aqui, então, serão 5? 6, obrigado. Estou fugindo da matemática. Você entendeu o que foi falado? Fez sentido para você? Ou você não entendeu nada, você não lembra nada do que foi falado, não faz sentido para você, você não concorda? É um direito seu. Depois eu pergunto: quem sou eu? Quem é você? Na pergunta que a gente faz: de onde eu venho? Por que eu estou aqui? O que eu posso fazer? Para onde eu vou? Vamos estar em pé? O grupo de louvor, o horário já foi. Aquela última canção. Tá ok? Deu certo? Olhando para esses questionamentos aqui: identidade, fonte, propósito, potencial, destino. O que é mais importante na sua vida hoje? O que é mais importante na sua vida hoje? O que é que te faz feliz hoje? O que é que você quer? Você já fez essas perguntas? Quem eu sou? De onde eu venho? Por que estou aqui? O que posso fazer? Como filho de Deus, o que você pode fazer? Você pode pegar a bacia e a toalha e servir na obra de Deus, como Jesus fez. Para onde eu vou? Agora eu pergunto: você tem certeza da sua salvação? Porque depois do que você ouviu aqui, se você não tem certeza, você não entendeu nada. Você ainda acha que é porque você é bonzinho e porque você é religioso. Ou então você simplesmente não compreende porque você não é um eleito. Quando você for pregar para alguém, você deve entender isso. Que aquela pessoa, você tem que olhar para aquela pessoa com a fé e a convicção de que ela é uma pessoa que pode ser salva. Aí você prega para ela recusa a sua pregação. Você tem que ter no seu coração que não chegou o tempo dela ser chamada. Que enquanto a vida há a esperança. A eleição de Deus não pode nos fazer arrogantes. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele escolheu os piores. Ele não escolheu porque você era melhor. Me mostra na Bíblia, pastor. Vou te mostrar. 1 Coríntios. Olha só o que Paulo diz aqui. É maravilhoso. No capítulo 1. Não precisa abrir, deixa que eu leio aqui. Olha só. Versículo 18.
Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus a loucura? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, e loucura para os gregos, que é escândalo para os judeus, e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, porque eu era vil, eu era desprezível, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então não há lugar para orgulho.